So yesterday, our pastors from Colombia, Pastor Jimmy and Johanna, they ministered on the family E in the ontem, morning. nossos pastores lá da Colômbia, que estão com a gente lá no Save the Nations, ministraram sobre família e casamento. And then in the afternoon, they ministered to the couples. E na parte da tarde, ele ministrou aos casais. It was a powerful day for family. E foi um dia poderoso para os casais. If you weren't able to come and you need prayer, make sure today you come up and let us pray for you. E se ontem você não esteve aqui e não conseguiu receber uma oração com um casal, eu quero orar por você hoje. And then you ended the night with an awesome drama. E aí a noite terminou com uma peça aqui no púlpito. Que maravilha! Are you excited about the 12th year? Você está feliz por esse 12º ano da Save? God has something big Deus tem algo grande that He wants to do in your life. que Ele quer fazer na sua vida. As you stay connected to Save, Você tem que estar conectado, tem que ficar conectado com a Save. the anointing, the vision of this house A unção, a visão dessa casa will come on you vai repousar sobre você in também. your personal life. E a sua vida pessoal. Well, I'm going to bring up my husband right now. Eu vou trazer meu marido agora. Are you ready to receive the word? Você está preparado para recebê-lo? Are you ready to go deeper? Você está preparado para ir mais fundo? So you need to get out your pen and paper. Você tem que tirar aí o seu papel e sua caneta para começar a anotar. And you need to start and you need to take notes. E você tem que anotar o que vai ser falado. Because you're going to want to go home this afternoon Porque quando você for para casa esse final de semana, essa tarde, and read over your notes. você vai reler as suas anotações. Because when he's preaching, Porque quando ele vai pregar, your spirit receives. o seu espírito vai receber. But when you go home, Mas quando você for para casa, your mind needs to catch up with your spirit. a sua mente precisa se juntar com o seu espírito. That's how you move forward. É assim que você avança. That's how you advance É assim como você avança na sua vida, within your walk with the Lord. na sua caminhada com o Senhor. Father, I thank you for this service. Senhor, eu te agradeço por esse culto. I call for the Ruach Kadesh, Holy Spirit, Espírito Santo, to fall in this place, caia sobre esse lugar, repouse sobre o to lugar. touch every heart. Toca toda a vida, I command todo ears coração. to open. Eu ordeno que os ouvidos se abram. I command hearts to receive. Eu ordeno que os corações recebam. Their hearts are soft, Que os corações estejam preparados para receber a semente. pliable, E que venha a ser algo que receba essa semente. to receive the word of the Lord. Que receba a palavra do Senhor. I thank you for salvation. Obrigado pela salvação. I thank you for healing. Obrigado pela cura. I thank you for miracles. Obrigado pelo milagre. I thank you for deliverance. Muito obrigado pela libertação. Lift your hands. Levanta suas mãos. We position ourselves now Nós nos posicionamos nesse momento to receive para receber, so we can advance. para que nós possamos avançar. In the name of Yeshua. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Querido, pode botar retorno aqui para mim, porque o eco tá dando na igreja, tá voltando para mim. I'm so happy to be with you. I want to get right into the message today. Eu tô tão feliz de estar aqui com vocês, eu quero ir diretamente na mensagem. I want to talk to you specifically about the number 12. E eu quero falar especificamente pelo número 12. So the number 12 in the Bible has a hint or a picture of God's government. E o número 12 tem a foto da governança de Deus. So every time you see the number 12 in the Bible, Toda vez que você vê o número 12 na Bíblia, it is connected to government. está conectado com o governo. In the Hebrew, E em hebraico, the number 12 is two numbers. o número 12 é dois números. Every time you see the number 12, it's two numbers together to make 12. E toda vez que você vê número 12, são dois números que eles se juntam para fazer
dar dar uma resposta. Do you want to know what the two numbers are? Você quer saber quais são esses dois números? The number 2 O número 2 and the number 10. e o número 10. And when you put 2 and 10 together, you know it equals 12. Porque quando você coloca 10 e 2 juntos, quanto dá? 12, certo? So we're celebrating God's government at Save. E nós estamos celebrando o governo de Deus aqui na Save. In the 12th year at Save, No 12º ano na Save, God's government, o governo de Deus, which is His kingdom, com o reino dele, is going to reign over Save. vai reinar sobre a Save I believe it's going to reign over Rio, all e of vai Rio. reinar sobre o Rio. God's government has to be established in the earth. Então o reinado, a governança de Deus tem que ser estabelecida na terra. It has to be established in your life. E tem que ser estabelecida na sua vida. Matthew chapter 6, Mateus capítulo 6, Jesus taught us to pray, right? Jesus fala sobre oração. He said, let your kingdom come. Que o seu reino venha Let your will be done. e que a sua vontade seja feita. What was he saying? E o que ele queria dizer com isso? Let your government come to the earth. Que o seu governo venha para a terra. Let your kingdom reign on the Que o earth. seu reinado reine também na terra. Before this government can reign in Rio, Antes que o governo possa reinar no Rio, before the government of God can reign in Save, antes que o governo de Deus possa governar a Save, the first place God's government has to reign, o primeiro lugar que o governo de Deus tem que governar, it has to reign in your heart. tem que reinar no seu coração. Jesus is the king of God's government. Jesus é o reinado de Deus na terra. Jesus has to be the king of your heart. Jesus tem que ser o rei do seu He coração. has to rule your heart. Ele tem que reinar dentro de você. This has to happen for every one of us. E todos tem que acontecer na vida de cada um aqui presente. Sometimes you have to give him your heart again. Sometimes you have to give Jesus your heart E, again. e às vezes você tem que entregar o seu coração outra vez. Because Jesus has not been reigning in your heart. Porque muitas vezes Jesus não pode estar ainda reinando no seu coração. So remember on Thursday night I told you God's government will always be challenged. E eu quero falar com você que o governo de Deus sempre vai te desafiar. You will always have resistance E você vai ter resistência to God's government. para o reinado de Deus. Okay, no problem. So in the story of Esther, Então na história de Esther, there was an evil man named Haman, existia um homem chamado Amã. and he made a decree E ele fez um decreto by telling the king, falando ao rei, there's some people that are not good in your kingdom. falando que havia algumas pessoas que não eram boas no reino. They are the Jewish people E falou que eram os judeus, because they have a different way of life. porque eles tinham uma maneira diferente de vida, de estilo And de he vida. made a decree on the 12th year Então eles fizeram um decreto no 12º ano of the king. do reinado daquele rei. He made a decree on the 12th month of the year. E eles fizeram um decreto no 12º ano, no 12º mês The daquele number ano. 12 two times. E existia ali o número 12 aparecendo 2 vezes. Because Haman wanted to rule God's government. Porque Amon queria governar o reinado que era de Deus. But our God is greater than Haman. Mas o nosso Deus é maior que Amon. He is greater than the enemy, Satan. Ele é maior do que o inimigo, do que Satanás. And God brought a reversal on the 12th month. E Deus trouxe um reverso no 12º mês. God annulled the evil decree on the 12th year. E no 12º Deus anulou esse decreto maligno. So I want you to receive today, Mas eu quero que você receba hoje in the 12th year, que nesse 12º ano you're going to have reversals. e você vai ter
reversos na sua vida. In the 12th year, Nesse 12º ano, evil decrees are going to be annulled. muitas coisas na sua vida vão ser, coisas ruins na sua vida vão ser anuladas. God's government O reinado de Deus is going to reign over Save. vai reinar sobre a Save, It's going to reign at the building next door. the vai reinar annex. sobre esse prédio aqui do lado, And I believe by faith, e pela fé, we're going to get more property. nós vamos ter mais prédios Aleluia. nesse lugar. Because this is the year of God's government. Porque esse é o ano do governo de Deus. Will you say with me, Você fala comigo, let your kingdom come. que o seu reino venha, Let your government come. que o seu governo venha. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Look in the book of Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. Olha no livro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías 9, 6 e 7. Melhorou aqui. Bota só o dele agora para mim, por favor. Isaías 9, 6 e 7. Diz assim: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele será descendente do rei Davi, e o seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão justiça e o direito, desde o começo para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Do you see this scripture is a prophetic word about Messiah? Você vê que essa passagem é uma palavra profética sobre o Messias. It talks about the son coming. E fala sobre o filho vindo. It talks about the government resting on the son's shoulder. Fala que o governo está sobre os ombros do filho. His name is Prince of Peace. O nome dele é Príncipe da Paz. Wonderful. Maravilhoso. Counselor. Conselheiro. The mighty God. Ele é o Deus Todo-Poderoso. The everlasting Father. Ele é o Deus eterno. The Bible says the increase of his government E a Bíblia fala que o crescimento do governo dele will not end. não para de crescer, não para nunca. This is prophecy. É uma profecia. We haven't seen the fullness of this yet. Nós ainda não conseguimos enxergar a profecia completa. This is the promise. É uma promessa, This is the hope. é uma esperança, This is the expectation. é uma expectativa. God's government O governo de Deus, through Jesus através de Jesus, will keep increasing. vai continuar crescendo. It will get more and more and more. Vai ter mais e mais e mais. Mais. Mais, mais, mais. Mais. The reign of the king O reinado do rei will enlarge. vai crescer. This is what the scripture says. É o que a Bíblia nos diz. It says the government will increase. E fala que o governo vai haver It's crescimento. going to increase in this year. Vai haver crescimento nesse ano. God's government is going to increase in your life this O year. governo de Deus vai crescer na sua vida esse ano. It's going to increase at Save in the year number 12. Vai crescer aqui na Save no 12º ano. Why do we say that? Por que nós estamos dizendo isso? Because this is the word. Porque é o que a palavra diz. In the 12th year, No 12º ano, the year of God's government, no ano do governo de Deus, enlargement, vai haver Expansion. uma expansão. Vai haver expansão. souls, Vidas, more souls. mais almas. Hallelujah. Aleluia. So, the Hebrew word for government A palavra hebraica para governo is the word misra. Misra. é a palavra misra. It means the empire. Quer dizer império. The root word of government A raiz da palavra governo is the word to have power, é palavra que tem poder. to contend with, to persist, Poder para contender, para persistir, to persevere. para perseverar. It means to have power as a prince. Para haver um poder como um príncipe. This
word of government has to do with Israel. Esse governo, a palavra de governo tem a ver com Israel. Because Israel was given the power to prevail. Porque Israel, foi dado a Israel o poder de prevalecer. He prevailed against the angel. Ele prevaleceu sobre o anjo. And God changed Jacob's name and he said, your name is no longer Jacob, it's Israel. E Deus trocou o nome de Jacó e falou: seu nome não será mais Jacó, mas Israel. This is the root word for government. Essa vem daí a palavra, a raiz da palavra governo. So when you're connected to Israel, Quando você conecta com Israel, okay, let me say it another way. deixa eu falar de uma outra forma. Jesus said the gates of hell Jesus disse que as portas do inferno would not prevail against the church. não prevalecerão contra a igreja. Why did he say that? E por que ele fala isso? Because he understood the government of God Porque ele entendeu o governo de Deus is through Israel. através de Israel. And the enemy cannot win the battle against Então o Israel. inimigo não vai vencer essa batalha, Because the government of God has been established for Israel. porque o governo de Deus foi estabelecido através de Israel. And so the priests in the temple, Então o sacerdote no templo, on their shoulders, ali nos ombros dele, they have the 12 names of the tribes of Israel. eles têm os 12 nomes escritos da tribo de Israel. 12 names. Então 12 nomes, 12 tribes. 12 tribos. The shoulder O ombro in Hebrew em hebraico is Shechem. é Shechem, It's government. é governo. The government rests on the shoulder E o governo está sobre os ombros of the priest, do sacerdote, but not just the priest of the temple, not just the Levitical priest. não somente os sacerdotes do Levítico. Jesus is our high priest, O Senhor Jesus é o nosso alto sacerdote, right after the order of Melchizedek. na ordem de Melquisedeque. And the government of Israel rests on Jesus' shoulders. E o governo de Israel está sobre os ombros de Jesus. And you and I have all been grafted into Israel. E você e eu, nós fomos enxertados em Israel. And we are on Jesus' E shoulders. nós estamos também nos ombros de Jesus. This is why the book of Colossians says in chapter 3, É por isso que o livro de Colossenses capítulo 3 diz: we are seated in heavenly places nós with estamos Jesus. sentados em lugares celestiais com Jesus. Why? Por quê? Because we are part of God's government. Porque nós somos parte do governo de Deus. We are going to rule and reign with him Nós forever. vamos governar com Jesus. So in the 12th year, Então no 12º we have to ano, learn more about this government. você tem que aprender mais sobre esse governo. How to access this government. Como você acessa esse governo? How to move in the spirit of this government. Como você move no espírito nesse governo? I have a special graphic. Eu tenho um gráfico especial. Okay. I had this made by AI. Eu fiz pelo inteligência artificial. Someone in my church very good with AI. Uma pessoa na minha igreja bem, ele é bem, So it might not be perfect. talvez não esteja perfeito, mas ele entende bem sobre I want you to see inteligência. there's 3 levels or access into this kingdom, E existem 3 níveis de acesso nesse reino, into this government. nesse governo. So the Bible talks about the third heaven. Então a Bíblia ela fala sobre o terceiro céu. This is where God is right now, in the third heaven. Então é onde Deus está, no terceiro céu. And how do we access the third heaven? E como nós acessamos o terceiro céu? We access the third heaven through our prayer life. Nós acessamos o terceiro céu com a nossa vida de oração. Your prayers go up into the third heaven where Jesus is, where God is. As suas orações, elas sobem ao terceiro céu, onde Jesus está, onde Deus está. And God has a storehouse in the third heaven. E lá no terceiro céu, Deus tem uma casa de que acumula essas orações. Just read that, the third about the Olha lá no terceiro céu, vamos ler ali, ó. A oração
acesso ao terceiro céu. Através do louvor e adoração, abre-se o acesso aos tesouros espirituais de Deus. So when you pray, Então, quando você ora, when you worship, quando você adora, when you thank God, quando você agradece ao Senhor, this goes into this level of heaven where God is. e ele acessa esse céu onde Deus está. If you need healing, Se você precisa de cura, this is there in the third heaven. está lá no terceiro céu. If you need prosperity, Se você precisa de prosperidade, God has in his heavenly storehouse prosperity. está lá no terceiro céu. Miracles for your family, whatever it is. Milagres para sua família, qualquer coisa que você precise. You cannot access the kingdom without prayer. Você não consegue acessar o reino sem oração. But then there's another level, the second heaven. Mas existe o segundo céu, um outro nível. The second heaven is where there are principalities and powers. E o segundo céu é onde tem as potestades e os principados. This is where spiritual warfare takes place. É onde a batalha espiritual acontece. And this is where the enemy tries to stop what's in the first heaven, the third heaven, from coming down. E ali o inimigo, ele tenta atrapalhar daquilo que está no terceiro céu, que Deus envia ou tenta descer para você. So, which is the one for the second one? I think I'm not Second, sure. I right think there. This one, right? Yeah, Okay, uh-huh. read this. Jejum, rompendo o segundo céu, ferramenta para derrubar fortalezas e muros de resistência no nível espiritual. So how do we break the strongholds? Como a gente derruba as potestades? How do we get the blessings that we need, the freedom? Como a gente alcança as bênçãos para que a gente seja liberto? Prayer will go to the third heaven. A oração vai ao terceiro céu. Worship, it arises like incense. O louvor vai ao terceiro céu. But the como second incenso. heaven is the place of spiritual warfare. Mas o segundo céu é um lugar de batalha espiritual. And the only way to break those strongholds is through fasting. E você só consegue derrubar essas muralhas através de jejum. You need to read the Bible. Você tem que ler a Bíblia. Every time they needed a breakthrough. Todas as vezes que eles precisavam de um romper. In the days of Esther, how did they have the No dia breakthrough? na época de Esther, como é que eles conseguiram esse romper? 3 days, no food, no water. 3 dias sem água e sem comida. How did Jehoshaphat have a breakthrough? Como Josafá, ele teve um romper? Fasting. Jejuando. How did Jesus have a breakthrough? Como Jesus, ele teve o romper? He told the disciples, Ele falou para os discípulos: the demon's not going to come out. os demônios não vão sair. You have to have prayer and fasting. Você tem que ter jejum e oração. This is one of the ways we're going to bring the kingdom to the earth. E isso é uma das maneiras que nós vamos trazer o reino na terra. Do you know how much I like to eat? Você sabe o quanto eu gosto de comer? I love to eat good food. Eu amo comer comida boa. Does anyone feel like anybody like me here? Você tem alguém aqui como eu que gosta de comer comida boa? But God can give you a grace to fast. Mas Deus, ele te dá a graça de jejuar. Father, in the name of Jesus, Senhor, em nome de Jesus, I pray today eu oro hoje over everybody in this service. em cada um aqui nessa igreja, Anybody who watches this YouTube or video, cada um que assiste vídeo de YouTube, that you give them the grace to fast, que você dê a eles a graça de jejuar, so the strongholds will be broken. para que eles venham, as resistências venham a ser quebradas, The walls of resistance would fall down. que as paredes de resistência, os muros de resistência venham cair. Just ask the Lord, say, Jesus, Fala comigo, coloca a sua mão no seu coração e fala: Yeshua. Jesus, Yeshua, give me grace to me dá fast. graça para jejuar. Amen. Amém. I receive it. Every Thursday our church fasts. Toda quinta-feira a nossa igreja jejua. The other week I fasted E na semana passada eu jejuei many days. por vários dias. God gave me a grace to fast. Deus me deu uma graça para jejuar. I'm totally honest with you. I like to eat more than anybody here. Eu tô sendo honesto com vocês. Eu gosto de comer mais do que qualquer uma pessoa aqui. The most favorite thing I want to do, I want to eat. A minha coisa a coisa favorita da minha vida é comer.
But I want the strongholds to be broken more than I want to eat. Mas eu quero que as potestades caiam mais do que eu quero comer. And the third, so there's three levels of heavens. Então existem 3 níveis de céu. Or 3 accesses to the kingdom. Então 3 acessos ao reino. The third heaven, prayer. O terceiro é oração. The second heaven, O fasting. segundo céu é jejum. And then the first heaven where we live right E here. o primeiro céu onde a gente vive, This has to do with our offerings. quer Giving. dizer com nossa generosidade. Go ahead and read. Oferta, janelas de provisão. Abrem as janelas do suprimento sobrenatural para a vida do crente na terra. And read this last. So Diversidade de sacrifício. Existem diversos tipos de ofertas que ativam a provisão. if you put these 3 together, Se você colocar esses 3 juntos, your prayers in the third heaven, a oração no terceiro céu, your fasting in the second heaven, o jejum no segundo céu, and then the offerings that have to do with the earth, right where we live now. então as ofertas que querem dizer aqui na terra, aqui na nossa região. Your giving will give you access to the government of the kingdom Porque here on the earth. A sua generosidade vai te dar acesso ao reinado de Deus aqui na terra. And if you read the New Testament, Se você lê o Novo Testamento, you read the Gospels. você lê os Evangelhos. This is all about Jesus, right? The Gospels. Isso é sobre Jesus. Os Evangelhos são sobre Jesus. You will see Jesus talks about 3 things Fala que Jesus fala sobre 3 coisas to access the kingdom of God, para que você possa acessar o to reino de access Deus, the government of God. para que você acesse o governo de Deus. He doesn't say if you pray. Ele não fala se você orar. He says when you Ele pray. fala quando você ora. He doesn't say if you fast. Ele não fala quando você, said, se "When you você fast." jejuar. Ele fala He quando doesn't você say jejua. if you give. Ele não fala se He você said pode dar. when you give. Ele fala Because quando você dá. Jesus knows how to access the government of the kingdom. Porque Jesus sabe como acessar o governo do reino. And it's time you know how to do it too. E é tempo de você também aprender como se faz. So if Jesus is the king of the kingdom, Então, se Jesus é o rei dos reis the Holy Spirit is the breath of the kingdom. e o Espírito Santo é o ar que o rei respira. Who is the church? E quem é a igreja? We are the ambassadors of the kingdom. Nós somos os embaixadores do rei. We're the citizens of the kingdom. Nós somos os cidadãos do reino. Hallelujah. I'm not finished. I'm just beginning. Eu só estou começando, nem estou perto de acabar. Johnny brought me late to church. O Johnny me trouxe atrasado para a igreja. Not me. The traffic, the accident. Look in Psalms 110. Olha Salmos 1:10. There's a lot of revelation. Come back tonight. I have a lot more teaching for you. E se você voltar essa noite, eu tenho muito mais ensinamentos para você. Tonight, all about the revelation of the number 12. Esse dia inteiro vai ser somente sobre a revelação do número 12. Okay, so look in Psalms 110. Olha Salmos 1:10. Diz assim, Salmos 1:10. O rei escolhido por Deus, Salmo de Davi. O Senhor disse ao meu Senhor: Rei, sente-se do meu lado direito, até que eu ponha seus inimigos debaixo dos seus pés. O Rei, Senhor Deus, estenderá desde Jerusalém até o poder do Senhor. Domine os seus inimigos, disse o Senhor Deus. No dia em que o Senhor Rei os combater, o seu povo se apresentará como voluntário. Como orvalho de madrugada, os jovens se encontrarão com o Senhor nos montes sagrados. O Senhor Deus fez que esse juramento e não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdote de Melquisedeque. This is one of my favorite scriptures. This is another prophetic scripture about the Son, the Messiah. Essa é uma das minhas escrituras favoritas. É sobre o Messias, é sobre o Filho que vem. Jesus sits at the right hand of the Father. Jesus senta ao lado direito do Pai. And the Father said, you have to stay at my right hand E o Pai diz que ele tem que permanecer ao lado direito. until I make all your enemies come to your feet. E ele fala até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Until I establish my full government on the earth.
Então, até que eu estabeleça meu governo completo na terra, you have to stay at my right hand. você tem que estar do meu lado direito. And then the Bible says something amazing. Então a Bíblia diz algo maravilhoso. It says, in the day of your power, Ele fala no dia do poder, or in the day when your government is rising, ou no dia que o seu governo se levantar na it terra, says something about the people. e fala algo sobre o povo. See, people are waiting for this government to Porque o come. povo está esperando para que esse governo venha. The whole earth is groaning for the manifestation You- of the sons of God. Todo o reino está na expectativa para a manifestação do rei. What does the Bible say about the people when they begin to see the government come? E o que a Bíblia diz que quando o povo faz, quando espera na expectativa que o It governo says venha? the people are going to be volunteers. Ele fala o quê? No verso, que as pessoas se voluntariarão. The people are going to be willing in the day of your power. E as pessoas vão estar desejosas a fazer parte. Don't stop praying for the people that are hard, Não pare de orar pelas pessoas que são duras de coração. the people that are rebellious, As pessoas que são rebeldes. the people that are resistant. As pessoas que são resistentes. Don't stop praying for Não them, pare de orar por elas. because the Bible says something about them. Porque a Bíblia está falando sobre elas. They are waiting to see something. Elas estão também na expectativa de ver algo. They're waiting to see God's government. Elas estão prontas também para And ver o when reino they de start to Deus. see God's government, E eles verão o reino the do people governo. that have been on the side, Existem pessoas que estão de lado. the people that can help us. Pessoas que podem nos ajudar. There's many people there. Existem muitas pessoas. Save, we need all the people. Save, nós precisamos de todas as We pessoas. need all kind of people. Nós precisamos de todos os tipos de pessoa. But they're waiting. Mas eles estão esperando. And the scripture says when they see your power, E eles estão, a Bíblia diz que quando eles verem o poder, when they see the rule of the Son, the kingdom coming, quando eles veem o reinado do Filho descendo, they're going to be volunteers. They're eles going vão to se be willing. voluntariar também, junto com vocês. Hallelujah. Aleluia. I'm praying for a lot of people. Eu estou orando por muitas almas. I don't want, there's sometimes that when somebody leaves my church, I still pray for them. E existem muitas vezes quando existem pessoas que saem da minha igreja, eu continuo orando por elas. You might be thinking, Pastor, why do you pray for them? They left your church. E talvez você possa pensar, pastor, por que continua orando por They elas? don't Já like foram embora you. da sua igreja, eles não gostam de você. They say bad things about Save. Eles disseram coisas ruins sobre a Save. I don't know why. Não sei porquê, The Holy Spirit keeps telling me, pray for them. mas o Espírito Santo continua Pray me for falando, them. continua orando por eles, If they're supposed to come back, porque eles voltarão. Lord, bring them home. Senhor, tragam de volta para casa, Because they're going to be willing porque aí sim eles vão querer a in the mudança. day of God's power. E eles vão querer o poder de Deus. They're not going to be rebellious anymore. E eles não vão ser rebeldes mais. They're not going to be resistant Eles anymore. não vão resistir mais. They're not going to talk bad anymore. Eles não vão falar mal mais. So when Israel was going to build the tabernacle, Então Israel estava pronto para construir o tabernáculo. God gave a command to Moses. Deus deu uma ordem a And he Moisés. said, tell the people, E falou, fale às pessoas if you have a heart that is lifted up, que se você tiver um coração que esteja desejoso, a heart that's willing to give, um coração que deseja dar, um Let coração generoso, let them bring me an offering. que eles me tragam uma oferta. Bring me the gold. Traga-me ouro, Bring me the silver. traga prata, Bring me the copper, the brass. traga a bronze. And the people that were willing, E as pessoas que estão generosas, desejosas. the people, there was men, there was women. Existiam homens e mulheres. The Bible says they all brought because they were willing. E a Bíblia diz que eles todos trouxeram porque eles desejavam no seu coração. Do you know that tabernacle represents the kingdom of God on the earth? Você entende que tabernáculo representa o reino de Deus na terra? They were willing because the people saw the kingdom coming. Porque as pessoas desejavam
porque eles viram o rei descer à terra. They knew the tabernacle would be the place of God's presence. Porque o tabernáculo era o lugar da presença de Deus. And they said, we want to be connected to that. E falou, nós queremos estar conectados com And they ele. brought God the gold. E trouxeram ouro a They Deus. brought God the silver. E trouxeram prata. They brought God the copper. E trouxeram bronze. All of these three are very precious. E todos esses materiais são muito preciosos. I just gonna give you the three about those three things. Let me tell you about them. Eu vou te dar 3 coisas, deixa eu te falar sobre isso. The gold is the pure gold. O ouro é pureza. It's the finest gold. É ouro fino, ouro I don't know. I refinado. think you have it in. I give it to Romelo. I think I gave it to you in Portuguese. But this is it. This is the Kiro. Ok. Kuro. Do you have that? O outro PDF. O ouro, o mais puro, o mais fino, o melhor e mais valioso. Glória e realeza de Deus. No nascimento de Yeshua, a primeira coisa que lhe foi presenteada foi ouro. So I don't know if you have that there, but the gold is pure, it's fine. Então o ouro é puro, é fino. The gold represents your very best. O ouro representa o teu melhor. The gold always represents the most valuable. Então o ouro representa algo maravilhoso, algo de mais valioso. So remember when Jesus was born, what did they bring him first? Então lembra o que Jesus trouxe, o que ele nasceu, o que trouxeram para Jesus? A primeira coisa que trouxeram para ele. Gold, right? Ouro. Gold represents God's glory. Ouro representa a glória de Deus. Gold represents the kingship of our Messiah. E representa o reinado do Messias. But then there's silver. Então tem a prata. Silver represents commerce, currency. A prata representa a economia, o comércio. Silver represents God's righteousness. Representa a justiça de Deus. The Levites are purified in the book of Malachi, É, like silver. Os levitas eram purificados com prata no livro de Levi. Silver represents buying and Levíticos. selling. E compra e venda. So think about it. Gold is the glory. Então pensa comigo. You give O God ouro é a glória. You give God the most precious. Lord, it's not me, it's you get Você the está dando a glory. Deus o mais precioso. Não é para você, é para Ele. The silver represents what you can buy, what you can sell. A prata currency. representa o que você pode comprar, o que você pode... Lord, you're my a provision. moeda. Você Lord, é minha you're previsão. my silver. You're my righteousness. Você é minha justiça. But the copper, the last thing, the Então a copper, última coisa, que é o cobre, this represents the process. representa o processo. It's because copper is made in the earth. Porque o cobre ele é feito na terra. It's melted metal, it's melted down. Ele é derretido. And then it's poured out. E aí ele é derramado. So the copper represents your tribulation. E o cobre representa a tua tribulação. The copper represents the process of all the things you go through in life. Representa todas as coisas que você passa na vida aqui na terra. Everything you go through for the kingdom Tudo que você passa pelo rei is never wasted in the kingdom. não é uma perda de tempo, não é uma perda. It's part of the process. É parte do teu processo. So in the scriptures, Então nas escrituras, in the most holy place is the No- Ark of the Covenant. na arca da aliança, o lugar mais santo de todos, It's the presence of God. existe ali a presença de Deus. It held the 10 commandments. Tem ali os 10 mandamentos. Aaron's rod, that budded, E o manna. cajado de Arão, que floresceu. In the holy place you had the menorah, E tem ali o manora. the table of presence, the bread, right? Existe ali o pão da presença. The altar of incense. O altar de incenso. You know what they were all made from? Você sabe do que foi feito, o material que foi feito? Gold. De ouro. Represent the most valuable. Porque representa a coisa mais valiosa. You know what the most valuable thing in the kingdom is? E você sabe que a coisa mais valiosa no reino é? It's His presence. É a presença dele. It's His glory. É a glória dele. You remember when the priest went to minister and the glory came? Você lembra que quando o sacerdote foi ministrar, a glória de Deus desceu?
They just fell down. They couldn't do anything. Eles somente se prostraram, não tinha como fazer mais nada. When we give God our most precious E quando a gente dá a Deus aquilo que temos mais de precioso, and His glory comes, a glória dele desce, we rest nós descansamos. and God works Assim que Deus funciona. and God moves. E Deus move. The silver was Ele trabalha. The silver was other places in the tabernacle. Então a prata não tinha lugar no tabernáculo. It surrounded the wood pillars. Era somente nos pilares. It was made into little hooks to hook the coverings together. E eram feitos de anéis para que possa pendurar a tenda. Jesus is your covering. Jesus é a sua cobertura. Jesus is your righteousness. Jesus é a sua justiça. Jesus is your redemption. Jesus é a sua redenção. But the copper, Mas o cobre, there's two specific places the copper is used. existiam 2 lugares específicos que o cobre era usado. One is over the altar. Um era sobre o altar. The altar of sacrifice O altar, o sacrifício, was made with wood, era feito com madeira, and then it was covered with copper. então coberto com cobre. The place where they would give to God the sacrifice As bandejas que eram dadas a Deus como sacrifício had copper. era de cobre. Process, O processo, tribulation. tribulação. You see, it costs to give God something. It costs you to give an offering. E custa muito caro dar uma oferta. Let me say it another way. Vou te falar de outra maneira. To bring God's kingdom is gonna cost us something. Trazer o reino de Deus na terra vai nos custar algo. It's a price to pay for anything good in life. É um preço a se pagar por tudo que é bom na vida. Jesus went to the cross, right? Jesus foi para a cruz, certo? He gave of himself. He died to himself. Ele morreu, ele se entregou por. He said, Father, not my will, your will. Ele falou: Senhor, não o meu desejo, não o meu querer, mas o teu. I'll be the sacrifice. Eu sou o sacrifício. It cost heaven everything Custou ao céu tudo. to get more sons, to get more daughters. Mais filhos, mais filhas. Why do you think Então por que você pensa it's not going to cost us something? que não nos vai custar nada? The annex costs. The annex is going to cost money. O anexo vai custar muito dinheiro. To reach children, Para que os seus filhos possam usufruir. we have to sacrifice. Nós temos que sacrificar. We have to give up something. Nós temos que dar algo. You know, today, many people, they look at Pastor Lisa, myself, ministers, Muitas pessoas hoje olham para mim, para a pastora Lisa, como ministros, and they think, you have an easy life. e fala pra gente: a tua vida é muito fácil. You just preach. Você só teach. vai pregar. I see you go in the plane. Eu vejo vocês pegando um avião para lá e para cá, hotéis. You go to Colombia. Você vai lá I para see you in Colômbia. Israel. Eu vejo você lá em I see you Israel. in Brazil. Eu vejo você indo para o Brasil. You think it's free? Você acha que tudo isso é de graça? I pay for that. Eu pago por isso. I pay to preach. Eu pago para pregar. You say, no, you don't pay. Yeah, I pay Não, to não, preach. você não paga, pastor. A You don't igreja pay me. paga. Não, eu pago. Vocês não me pagam. I'm Eu not, pago. I'm not here for money. Eu não estou aqui pelo It dinheiro. costs me thousands of dollars to Me come custa to Brazil. milhares de dólares vir para cá. Our church save. We pay for here. We pay for Pastor Diego and Kelly's salary. A nossa igreja lá dos Estados Unidos que Você paga tá- o salário do pastor Diego you know para a why família dele viver. You know why we pay? Você sabe por que nós pagamos? Because you don't want to pay it. Porque aqui o povo não quer pagar. Because you say, oh no, I don't want the pastor. He's going to be rich. Ah, não vou pagar, não vou dar dinheiro, porque senão o pastor vai enriquecer Are a minhas you crazy? custas. Are you crazy? Isso é uma loucura pensar assim.
To be a pastor costs you everything. Porque para ser pastor, isso te custa tudo na vida. You can't do what you want. Você não pode mais fazer o que você You quer. can't go where you want. Você não pode ir para os lugares que você You quer. have to follow whatever God says. Você tem que seguir aquilo que Deus fala. You have to serve the people. Você tem que servir ao povo. Love the people. Você tem que amar ao povo. And then you have to clean up the people's mess. E você é o pastor que limpa as besteiras que o povo faz. The people have problems. Se o povo tem problema, Who they ask? aonde eles vão buscar ajuda? Come, pastor, help. Pastor, vem me ajudar, por favor, estou desesperado. Fix my finance. As minhas finanças estão uma porcaria. Fix my children. Conserta meus filhos, porque eu não Fix my consigo. marriage. Conserta meu casamento, porque eu não consigo. This is the altar of sacrifice. Esse é o altar de sacrifício. But when you offer up your everything to God, Mas quando você oferta tudo a Deus, God's economy is better than man's economy. a oferta de Deus é melhor do que a oferta do homem. Because God is a good God. He's a good God. Ele é um Deus muito bom. He's a God of abundance. Ele é o Deus da promessa. The increase of His government. Ele é o Deus que faz aumentar. Aumentos estão vindo. So I want you to stop thinking the wrong way. Eu quero que vocês parem de pensar da maneira errada. The money is not your money. O dinheiro não é seu dinheiro. It's God's money. É o dinheiro de Deus. It's God's kingdom. É o reino de Deus. And you're the manager. Você You're a que manager, a e steward. você que organiza. Você que é o gerente desse dinheiro. Hallelujah. Thank you, Lord. I didn't plan on saying any of that. Eu não planejei falar nada disso. And if I offend you, I'm sorry. E se eu te ofendi, me perdoa. I'm not really sorry. Eu não tô. But I do love you and I pray for you every day. Eu te amo e eu oro por cada um de vocês todos And os this dias. is what I believe. Isso é o que eu creio. If you don't pray for somebody, Se você não orar por alguém, you have no right to speak into their life. você não tem direito nenhum de falar sobre a vida dessa But if pessoa. I pray for you, Mas eu oro por then vocês. God can allow me to speak a Então por word isso que Deus me permite vir aqui falar com that vocês. your heart can open and receive it. Eu quero que você as portas se abram para você receber. So I want you to be willing. E eu quero que você tenha desejo, esteja Because desejoso, The kingdom is coming to Brazil. porque o reino está vindo para o Brasil. The kingdom is coming to Rio. O reino está vindo para o Rio. The kingdom is coming to save. O reino está vindo para save. God's government is coming. O governo de Deus está chegando. And this is our time to prepare for it. E é nosso tempo de preparar. You have to pray. Você tem que orar, You have to fast. você tem que jejuar, You have to give. você tem que ser generoso. And you have to let the Lord wash you, make you clean. E que Deus possa também te limpar, te lavar, fazer limpo. So before they could give the sacrifice on the altar, the priest had to wash their hands and their feet. Porque antes do sacerdote trazer uma oferta ao altar, ele tinha que se lavar, ele tinha que se limpar, se It's a purificar. very powerful principle in the kingdom. É um princípio muito importante no reino. You can't serve when you're dirty. Você não pode servir quando você está sujo. There has to be a cleansing. Tem que haver uma limpeza. Your hands, what you hold, A tua mão que você segura, what you grip, aquilo que você agarra, what you touch, aquilo que você toca, they have to be cleansed. tem que ser limpo. Your feet, Seus pés, where you walk, aquilo que você anda, they have to be cleansed. você Why? tem que ser limpo. Por quê? Because the world is dirty. Porque o mundo é sujo. And when we serve in the kingdom, we have to be holy. E quando nós servimos um rei, nós temos que ser santos. And in the tabernacle, there was a special washing laver. Porque no tabernáculo existia um ritual de lavagem. And it was made of this same brass, this copper. E existia ali uma estação de lavagem e era feito de cobre. And every other part of the temple, God told them exactly how big it was supposed to be. E How large. cada parte do templo, Deus falou qual era a medida correta para construir. But the washing laver was different. Mas a estação de lavagem foi diferente.
the Bible says the women got together Então, a Bíblia diz que as mulheres se juntaram and they took from their homes their brass mirrors, e ele pegou lá os espelhos de bronze the copper mirrors, brass copper mirrors. They took them. e ele pegou They used them to look at themselves. e ele era usado para que as mulheres se vissem ali, se penteassem os cabelos. But something stirred in their heart. Mas algo moveu no coração dessas mulheres. It's not time for us to look at ourselves. Ela falou, não era para que servisse, para que olhássemos para nós mesmos. It's time to bring this to the temple, the tabernacle. Mas era tempo de pegar aquilo e levar para o tabernáculo. And the Bible says these women, they begin to assemble like warriors. E elas começaram ali a se juntar como guerreiras. It calls the women in the Hebrew, it said the women warriors came, they assembled in the tabernacle. E na versão hebraica diz que as guerreiras se juntaram. And Moses took all the brass mirrors. E elas pegaram todos os espelhos de bronze. And he said, okay, take them, however many they have, build the washing. E ela falou, o sacerdote falou, pega tudo que tiver e construa a estação de lavagem. And in the Hebrew language, E na linguagem hebraica, the copper mirrors o espelho de bronze are called prophetic visions. é chamado de visão profética. They were taking the prophetic vision Eles estavam pegando a visão profética and they were bringing it for washing. e eles estavam levando para So every time lavagem. the priest would wash, E todas as vezes que ali o sacerdote se lavava, the prophetic vision would be right. e aí a visão profética estava correta. They wouldn't be looking at themselves. Eles não estavam mais olhando para si mesmos. They would be seeing through the eyes of the Lord. E eles estavam olhando através dos olhos de Deus. This is the women. Eram as mulheres que fizeram Let's isso. thank God for the women. Muito obrigado a Deus pelas mulheres. Because the women have prophetic vision. Porque as mulheres têm visão profética. And when the women stop looking at E themselves quando as mulheres param de se olharem a si mesmas and they say, let this vision be e cleansed começam a olhar que nossa visão, que essa visão seja limpa to serve the Lord, para que nós servimos ao Senhor. the government of the kingdom Então o reinado de Deus is going to rain down. vem até a terra. There's a scripture I want to leave you with this morning. E eu quero deixar para você uma passagem essa manhã, It's found in the book of Ephesians. no livro de Efésios. Remember I told you the king of God's kingdom is Jesus, right? Você se lembra que eu falei, I'm sorry? The king of God's kingdom is Jesus. Que o reino de Deus, é Jesus. The spirit, the Holy Spirit is the breath or the spirit of the kingdom. E o Espírito Santo é o sopro, é o respirar do rei. But we are his people, right? E nós somos o seu povo. And we have to be ambassadors of this E kingdom. nós temos que ser embaixadores desse reino. And today at Save, I'm going to ask everybody here E hoje eu vou falar para todos aqui, eu vou pedir algo para todos, to do what the Apostle Paul said in Ephesians chapter 3. para que vocês façam o que o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 3. It's our last scripture. É a última Ephesians passagem que eu quero ler para 3:14 vocês. and 15. Efésios 3, 14 e 15. Efésios 3, 14 e 15. Diz assim: por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Everyone here, Todos aqui, I want you to bow your knee eu quero que vocês se ajoelhem to the Father of the kingdom, pro Pai do reino, to the Father of God's government. do Pai do nosso governo. And when we bow our knee, E quando nós nos ajoelhamos, God's kingdom o reino de Deus has got to reign first in our heart. vai começar a reinar primeiro nos nossos corações. And I want you just to close your eyes right now. E eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Maybe you never gave Jesus your life. Talvez você nunca deu verdadeiramente o seu coração a Jesus, a sua vida. Maybe what I taught you today is something very new. Mas talvez o que eu tenha falado com você é algo totalmente diferente. Você nunca ouviu falar. But something in you is being stirred in your heart. Mas algo mexeu dentro de você.
There's a pull on your heart. Algo puxando você, atraindo você. You want to be a part of this kingdom. E você quer fazer parte desse reino. You want to be a part of this government. E você quer fazer parte desse governo. What's got to happen? E o que acontece? You have to bow your knee. Você tem que se ajoelhar. This means you have to surrender your life. Isso quer dizer que você tem que se render. You have to give your life to Jesus. Dar a sua vida a Jesus. He died for you. Ele morreu por você. He paid all your sins were on the cross. Ele pagou todos os seus pecados na terra. You deserve the cross. I deserve the cross. Você merecia a cruz, eu merecia a cruz. Jesus never sinned. Jesus nunca pecou. But Jesus took our sin. Mas Jesus, ele levou o nosso pecado. He took our guilt. Ele pegou a nossa dívida. He took our place. Ele pegou o nosso lugar. So God could free you and pardon you. Para que Deus pudesse te livrar, para que Deus pudesse te This libertar. is a free gift. Isso é um presente grátis. But it cost you your life to get it. Mas isso vai custar a sua vida para que você possa ter esse presente. He died for everybody. Ele morreu por todos. But all who are alive, Todos que estão vivos, we have to bow our knee nós temos que nos ajoelhar diante dele and receive the gift of eternal life. e receber o dom da vida eterna. We have to bow our knee to the Father. E nós temos que nos ajoelhar diante do Pai. We bow our knee to the Son. Nós temos que ajoelhar diante do Filho And we welcome the Holy Spirit, e convidar o Espírito Santo, the breath of the kingdom, o sopro do Rei, to take control of our para que lives. tenha controle sobre nossa vida. If you've never accepted Jesus Se você nunca aceitou Jesus no seu coração and you want to today to make this new start, e você quer ter esse novo começo na sua vida and you're ready to bow your knee e você está pronto para ajoelhar diante dele, to become a follower of para ser Jesus, seguidor de Jesus, to become a son or daughter of para que God, você se torne filho ou filha de Jesus, de Deus, I want you just to lift your hand. eu quero que você levante a sua mão onde você estiver. If that's you, lift your hand. Thank Se you. for Thank you. você, Lift levanta your a sua hand. mão. Thank you. If you want to bow your knee, lift your hand. Se você quer ajoelhar diante do Pai, And I want you to come to this altar. eu quero que você venha até o altar. And we're going to pray with you to ask Jesus into your life. Eu quero que você venha aqui, que eu vou orar com você para que você chame Jesus, para que entre no seu coração. You who lifted your hand, please come. Don't be embarrassed. Vem aqui na frente, se você levantar a sua mão. Venga, come. Vem Come to the cross. na cruz, venha até a cruz. Come to the place that Jesus died. Venha para a cruz, o lugar onde Jesus morreu, Accept him. e aceite ele no seu Receive coração. him. When Jesus died, Quando Jesus morreu, the old you will die. o antigo você morreu junto. When you see Jesus buried in the grave, Quando Jesus foi enterrado, the old you is buried. o antigo você também foi enterrado. The ways of sin are buried. Então o caminho do pecado foi enterrado. But when Jesus rose, Mas quando Jesus ressuscitou, he has said, I have the key. ele falou: eu tenho as chaves. He unlocks your life from the devil. He frees you. E a chave que te libertou do diabo. And then you are born again. E você nasceu de novo. I'm going to wait for you at this altar. Or if you need to rededicate your life. Ou se você precisa se rededicar. I believe everybody here, we all need to bow our knee today. We all need to bow our knee for Todos this, nós, eu sei que for todos this nós 12th precisamos year. We need to dobrar bow our nosso knee. joelho. This is what I'm going to ask you to do. Mas é o que eu vou pedir para você fazer. If you agree with me that and you say, Pastor Ken, yes, I'm going to bow my knee to the Father. Se você realmente deseja, want you eu to- quero que você ajoelhe. I want you to get on your knees with Eu me. quero que você nesse momento ajoelhe. If you get on one knee, if you can, two knees. Se você conseguir somente um joelho, fica com um joelho. Se puder ajoelhar com os dois, também tá bom. And let's pray. E vamos orar. When we pray, we access the third heaven. Porque quando você ora, você acessa o terceiro céu. Heavenly Father, Senhor Deus, we worship you now. nós te louvamos nesse momento. We bow our knee. Nós
colocamos diante de ti de joelhos. You are the Father over all. Você é o Pai de tudo. You're the Father of our lives, Tu é o Pai da nossa vida, the Father of our families, o Pai da nossa família, the Father of our nation, o Pai da nossa nação, the Father of all creation. o Pai de toda a criação. Not my will, Não é o meu desejo, but your will be done. mas o seu que seja feita, sua vontade. let your government come. Que o seu governo venha, Let your kingdom come. que o seu reino venha. Oh God, start today. Senhor, comece hoje. You have my heart again. Você tem o meu coração nesse momento. Make me willing Que eu possa desejar to give you the gold, te dar toda a glória, all the glory, toda a glória, to give you the silver, te dar toda a prata, all my commerce, todo o meu comércio, to give you the brass. te dar, Senhor, o bronze. Let my prophetic vision be cleansed. Que a minha visão profética seja limpa. Nothing is wasted in my journey. Nada, Senhor, que venha se perder na minha jornada. All my troubles, all my tribulations, Todos os meus problemas e tribulações, they're gonna produce more glory. que ela venha produzir mais glória. Jesus be the Lord Jesus, tu é o Senhor over my finances, sobre as minhas finanças, over my marriage, sobre os over meu casamento, over my family, sobre a minha família, over my ministry. sobre o meu ministério. Forgive me Me perdoa if I've said wrong words. se eu falei algo errado. Forgive me Me perdoa if I've been rebellious, se eu fui rebelde, if I've been stubborn. se eu fui, Senhor, Forgive cabeça me dura. now. Me perdoa agora. Cleanse me with the water of the Senhor, word. me limpa com a água do Espírito Santo. Cleanse me with the blood of Yeshua. Senhor, me limpa com o sangue de Yeshua. Lord, we bow our knee together Senhor, nós estamos juntos de and joelho. we ask for your government to E come, nós estamos pedindo que o teu governo venha. reign in our hearts, Reina na nossa vida. reign in our city, Reina na nossa cidade. reign in our church, Reina na nossa igreja. reign in our nation. Reina na nossa nação. Let your government O seu governo, reign over all other governments. Senhor, reina sobre todos os governos. Now teach us Ensina-nos how to be the ambassador, como seus embaixadores. how to be the witness. Como ser, Senhor, as Teach us how to testemunhas. be the witness of your kingdom Como ser a testemunha do teu reino. everywhere we go. E todo lugar que nós fomos. The reign of the King, Que o reino de Deus, the spirit of the que King, o espírito do rei, the word of the King, que a palavra do rei, it will break strongholds. que venha quebrar potestades, romper. Evil decrees will be reversed. Hallelujah. Que decretos malignos serão revertidos. Divine reversals in the 12th year. Será o decreto do 12º ano do reverso. Lord, let this church debt be canceled. Senhor, que a dívida dessa igreja seja cancelada. Let the annex be fully paid off. Que tudo seja pago, Senhor, completamente. Give us more buildings, more room Senhor, nos dê mais prédios to reach Rio, to reach para, Senhor, Raquel, alcançar Rio, para alcançar a sua nação. for your glory. Para a tua glória. I bow my knee. Eu ajoelho, Senhor. I bow my knee. Eu me ajoelho. I bow my knee. Eu me ajoelho. Amen. Amém. Amen. Amen. Amém. Amém. Hallelujah. You can stand up. Whew, hallelujah. Let's worship. Let's worship. Let's worship. Vamos Let's adorar. worship. Vamos Pastor adorar a Deus. Diego, come do the communion. Pastor Diego, pastor. Aleluia. Todos receberam os elementos da ceia? Quem não recebeu o elemento da ceia aí, levante sua mão. Eles vão te entregar aí no seu lugar. Traz aqui para frente para mim.
Pai, nós te adoramos, Senhor. Nessa manhã, Pai, nós aqui em comunhão com o seu corpo, Pai, nós tomamos o pão para celebrar a ceia, celebrando não só a morte, mas a ressurreição, aquele sangue vertido naquela cruz que nos alcançou. E a sua palavra diz que pelas suas chagas nós fomos sarados. E nós sabemos, Pai, que nós fazemos parte desse corpo, o corpo de Cristo. Por isso nós abençoamos o pão que nós temos em mãos, consagramos ele a Ti, Pai, e que nós possamos comer em nome de Jesus. Com o cálice ainda na sua mão, troque com alguém do seu lado, pelo menos 5 pessoas, diga para nós somos um no Senhor. Aleluia. E ele, tendo tomado o cálice, abençoou, disse: não mais sangue de animais, mas o Cordeiro perfeito. Nós consagramos, abençoamos esse cálice que nós temos em mãos, Pai. Declaramos, como o profeta Isaías disse: pelas suas chagas nós fomos sarados. Nós reconhecemos, Pai, que Tu és o Senhor, que Tu és santo, Pai. Por isso nós te agradecemos pelo sacrifício naquela cruz, Pai. E abençoamos esse cálice, que nós possamos beber em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor? Estenda suas mãos para cá. Quero abençoar o seu retorno, o seu lar. E te convidar para as 18h30. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. Eu declaro no nome de Jesus, eu os envio. E aonde vocês chegarem, vocês sejam testemunhas dele, para cumprir o propósito dele nesse lugar. Que esse domingo seja cheio da sua presença, da sua graça e do seu favor. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Volte às 18h30. Nós vamos ter teatro, nós vamos estar celebrando com a grande festa. Você é nosso convidado. Fique um pouco mais. Nós temos